mais uma vez aqui, a professora Regiane Markmann, para falar com todos sobre metodologia científica. E, neste caso, vamos desenvolver neste vídeo algo que é muito significativo, fundamental, na hora da gente realizar pesquisa para obter dados para comprovar teses, quer seja no TCC ou seja em uma pesquisa que nós fazemos para algum estudo específico, seja de que área for esta pesquisa. Então, eu estou falando do trabalho de campo de uma pesquisa, que é exatamente o que a gente chama cozinha da pesquisa, aquela coisa prática, aquela coisa que vai ser desenvolvida, que não tem, na verdade, nenhuma questão teórica aí por trás, mas que deve ser um trabalho muito organizado e muito bem planejado. Então, eu vou dizer a vocês as etapas desse trabalho, recordando a vocês que no vídeo anterior, esse daqui, nós falamos sobre as 4 fases que deve ter um trabalho científico, e a segunda fase, que é essa fase de trabalho da pesquisa. Então, eu vou agora mostrar a vocês como, na prática, se vai colher os dados e processar esses dados para que se tenha as evidências do que a gente precisa para explicar o nosso objeto. Então, a primeira coisa que se deve fazer é o seguinte, é escolher os entrevistadores, ou seja, aqueles pesquisadores que irão até os entrevistados e que irão colher os dados. Então, não precisa ser algumas pessoas muito especializadas. Se elas já tiverem alguma experiência anterior desse tipo de trabalho, é muito bom. Mas, se não tiverem, é importante que a gente escolha pessoas que sejam confiáveis, que sejam comprometidas com aquilo que elas vão fazer. E depois a partir daí, você vai realizar um pré-teste dos questionários, ou seja, você escolhe aqueles entrevistadores mais experientes, com que você conheça, e você vai aplicar uma pequena amostra, pequena mesmo, do questionário, somente para testá-lo, para ver se é necessário fazer alguma mudança nesse questionário. Chega a parte em que você deverá treinar esses entrevistados, desde dizer como eles devem se portar diante das pessoas que vão responder, como deve ser essa abordagem deles e como deve ser também o questionário que eles vão aplicar. Você vai ter que destrinchar para eles todas as questões do questionário e se eles tiverem dúvidas quanto a isso, você vai explicar claramente para que nenhum deles saia a campo sem ter uma consciência muito clara do que é que eles vão perguntar. Deve ter supervisores para acoplar a um grupo de pesquisadores. Dependendo da pesquisa, se a pesquisa tiver uma amostra muito grande, você vai precisar de vários supervisores. Se não for, se for uma coisa menor, por exemplo, se você estiver fazendo uma pesquisa para um TCC, e você contar com recursos para poder fazer uma pesquisa quantitativa, então você não vai fazer uma amostra muito grande. E você vai ter um supervisor, 2, onde você vai acoplar ali uma equipe de entrevistadores. E qual é o papel desses supervisores? É exatamente fazer um acompanhamento no campo do trabalho dessas pessoas que vão entrevistar os outros. Logicamente que o supervisor não vai ficar acompanhando cada um. Ele inicialmente irá acompanhar um pouco de questionários, uma pequena amostra com cada um, mas depois ele se retira e as pessoas ficam fazendo o seu trabalho, certo? É parte do trabalho do supervisor que ele depois retorne para aqueles domicílios, aquele local onde foram feitas as pesquisas e volte para
aquelas pessoas que foram entrevistadas façam uma pequena amostra dessas pessoas para ver se o trabalho foi bem feito ou até que, se o trabalho foi feito, que às vezes a gente se depara com algumas coisas estranhas e a gente tem pesquisadores que não são muito honestos, que não chegam nem aí até o respondente e responde o questionário, como a gente diz, nas coxas. Responde tudo da cabeça dele e isso cria um desvio muito grande naqueles dados que a gente recolhe. Então, é o papel da supervisora realizar essa supervisão, ver se realmente os questionários foram aplicados ou não foram, e se houver alguma inconveniência, algum problema, e aí a gente vai receber desses supervisores um pequeno relatório onde vai ser conhecido esses problemas que ocorreram lá no trabalho de campo. Os pesquisadores de campo, eles devem relatar o que a gente chama um diário de campo, mas não é, por exemplo, uma coisa muito formal que ele tenha que escrever todos os dias, o seu trabalho de todos os dias. Ele vai registrar ali apenas as coisas fora do comum que ocorreram. Por exemplo, se ele chega numa casa e a casa está fechada, ele aí não pode aplicar a pesquisa, como é que ele deve proceder? Isso a gente deve dar consciência a ele antes dele sair para campo. Então, ele vai registrar que a casa estava fechada, etc., que providência ele tomou. Tudo que acontecer, se houve um mal-estar com algum entrevistado, se ele não pôde entrevistar porque a pessoa se negou. Então, tudo isso tem que estar registrado porque a supervisão e a coordenação devem conhecer e tomar as providências. Se for constatada essa irregularidade, então, o que a coordenadora vai dizer? Supervisora, você agora volta e vai aplicar os questionários corretamente. Vai tentar resolver esse problema, certo? Então, no final das contas, vai estar tudo certo, porque desde que se tenha o controle de toda aquela situação e se faça com que as coisas andem de acordo com os conformes. Porque se você não seguir as regras, não seguir as leis da metodologia, você pode ter dados desviados, com um desvio muito amplo e que vai lhe dar um resultado que não é muito correto, não é muito de acordo com o que se espera que haja em termos de confiabilidade, que esses questionários todos são aplicados, você terminou a amostra toda. Então, esses dados vão passar por uma limpeza. O que significa isso? Deverá haver uma equipe pequena que vai ler cada questionário e vai observar se falta alguma resposta ali. E se ocorrer isso, esse questionário será colocado de lado e aqueles dados todos que tiveram problemas vão ser analisados pela coordenação. Então, é a coordenação que cabe dizer se, por exemplo, essa pergunta aqui vai ser tirada, porque não houve uma resposta, ele não vai inventar, certo? Se houver alguma incoerência, alguma inconsistência por respostas de uma pergunta e outra, a resposta se não está de acordo com a anterior, há alguma coisa que não bate. Então, também, em geral, se retira essa pergunta daí, deixa de fora essas duas questões e se vai apurar apenas as outras. Depois que essa limpeza é feita e depois que a coordenação toma as suas providências, então, através de um meio eletrônico, existe uma equipe que vai apurar, vamos chamar, os questionários. Então, vai colocar em um programa todas as questões que foram colocadas ali e você vai, depois, o próprio meio eletrônico vai gerar as quantidades. Porque eu estou me referindo aqui a perguntas fechadas, aquelas perguntas que têm várias opções
E a proporção que as pessoas vão respondendo, o pesquisador vai assinalando ali o que foi dito. Vai dar esse resultado, um resultado numérico e um resultado percentual, para que a gente saiba que percentagem foi maior de um tipo de resposta do que do outro. Então, a gente vai ter tudo isso apurado eletronicamente e depois de feito isso, né, você vai ter um relatório preliminar dessa equipe, onde você vai ver esses números, esses percentuais colocados num gráfico, certo? É uma coisa bem visual e isso vai favorecer a que a análise seja feita com muito mais propriedade. Então, a outra etapa é exatamente essa etapa em que se faz a análise dos dados, né? Baseado exatamente nesse material que foi proporcionado pelo resultado da apuração dos dados. E nesse relatório também é muito interessante que se tenha os diários de campo para que se possa ter as ocorrências que poderão ilustrar todo o trabalho que foi realizado, certo? Então, se houver alguma dúvida, a coordenadora poderá até entrevistar alguém que aplicou os questionários ou mesmo as supervisoras, se tiver alguma dúvida, para poder fazer com que o relatório final da pesquisa seja bem coerente e bem realizado. Então, o que eu digo a vocês que estão fazendo pela primeira vez uma pesquisa, feche seu questionário, coloquem perguntas fechadas, porque vocês primeiro vão aprender a trabalhar com números e percentuais e depois vocês vão ter a oportunidade de avançar criando perguntas abertas. E a respeito disso, que eu também não vou mais me alongar sobre isso, que eu vou fazer outro vídeo, onde eu vou colocar para vocês como vocês devem analisar dados qualitativos, certo? São os dados que não vêm transformados em números. Porque é bem mais fácil você trabalhar com estatística, você fazer cruzamento de dados, né, de números. Agora, você tentar analisar as questões abertas, aquilo que as pessoas expressam dos seus pensamentos, de como elas veem a realidade, e também tentar pesquisar o que existe por trás daquelas palavras, dadas o contexto, as circunstâncias, você tem que ter uma cuidado muito maior. E tem que ter cuidados que são diferenciados de você analisar dado quantitativo. Então, vamos deixar por aqui, porque eu vou depois trazer um vídeo onde vocês vão aprender isso também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito desde já terem chegado aqui. Peço, por favor, que me ajudem e tragam mais pessoas para se inscrever aqui no canal. Compartilhem os vídeos, porque o meu interesse é que essas minhas aulas, né, essas minhas palestras, vamos chamar assim, elas cheguem a mais pessoas que precisam de uma ajuda com metodologia e também que fiquem interessadas em saber mais sobre determinados assuntos que estão aí no nosso dia a dia, que às vezes as pessoas não têm tempo de ler sobre aquilo e a gente vem aqui a auxiliar, falando para elas como as coisas ocorrem, sugerindo bibliografias onde elas podem buscar mais informações, etc. Tá bem, gente? Então, muito obrigada e um beijo. E até a próxima.